Começando mais um dia aqui, o assunto de hoje, tirei lá das caixinhas de perguntas lá do Stories, não sei se todas vocês acompanham lá, mas eu tenho aberto caixinhas de pergunta com frequência, tenho respondido o máximo que eu consigo, eu não consigo responder todas, mas tenho me esforçado, né, cada intervalo que dá aqui eu paro lá, já coloco algumas respostas, e aí a gente vai trocando ideia também por lá, tá? Não, gente, como é que tá o áudio? Porque acho que quem não tá ouvindo, de repente sai e entra de novo. Mas como é que vai ouvir? Quem não tá ouvindo não vai ouvir, né? Minha instrução. Então tá. O que a gente vai conversar hoje, tá? Me surgiu uma pergunta lá na caixinha de perguntas e é uma coisa que eu escuto com bastante frequência, assim, em relação a vendas de artigos para bebê, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Que é a questão da venda recorrente. Daí a pergunta que chegou lá para mim foi assim: bom, Carla, como que eu vou fazer para vender para a mesma cliente depois de um tempo de novo, né? Isso chama venda recorrente, quando a gente faz uma segunda, uma terceira, uma quarta venda e aquela pessoa realmente se torna cliente, né? Porque quem compra da gente uma vez é comprador, né? Veio, nos conheceu, comprou da gente. Quando compra a segunda, já virou cliente. E o nosso objetivo é transformar todo comprador em cliente. E aí entra a questão da venda recorrente. E é uma coisa, gente, que a gente tem que fazer também com intenção. Tudo que a gente fizer, que a gente colocar intenção, a gente vai ter mais resultados do que simplesmente fazer as coisas de maneira aleatória, sem conseguir entender o processo que a gente está passando e sem conseguir avaliar depois se a gente está tendo algum resultado ou não, né? Porque quando a gente tem a intenção e a gente não tem resultado, a gente começa a pensar, bom, o que eu estou fazendo que eu preciso melhorar, porque eu tenho a intenção de conseguir uma coisa que eu não estou conseguindo. Então, em algum momento do processo, só que quando eu não tenho intenção, eu não sei avaliar. Porque eu só vou fazendo, vou postando, vou fazendo de maneira aleatória, sem intenção nenhuma por trás. E eu não consigo avaliar o que eu preciso mudar, tá? Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar essa intenção. E com a venda recorrente é a mesma coisa, né? Existem muitas possibilidades de venda recorrente dentro desse segmento que a gente trabalha. Uma coisa que eu já escutei é: mas as mães hoje em dia estão tendo cada vez menos filhos. Elas têm 1, 2 filhos no máximo, e aí como é que eu vou fazer, né, com uma mãe que tem um filho só, e a gente vende enxoval, e, tipo, só, né, vamos analisar isso. Sim, é verdade, as mães estão tendo cada vez menos filhos. Uma vez as mães tinham muito mais filhos. Só que se pegar o enxoval de uma mãe que teve 10 filhos e pegar o enxoval de uma mãe que tem um filho só, provavelmente essa mãe que tem um filho só gastou muito mais no enxoval do que aquela mãe que tinha 10. Então isso aí para nós é indiferente quantos filhos a pessoa vai ter. Porque hoje em dia a pessoa tem um, mas ela compra tudo, faz tudo personalizado. É o grande sonho da maternidade, é aquela única oportunidade que ela tem. Então hoje em dia a gente consegue oferecer muito mais produtos para uma mãe que tem um filho só, 2, do que antigamente as pessoas tinham muitos filhos, tá? Até porque nem tinha tantas opções naquela época, né? Era uma coisa que... Enfim, a gente tem que ficar atenta também, gente, que nunca foi tão fácil iniciar um negócio quanto nos tempos que nós estamos vivendo. Nunca foi tão fácil. Antigamente, poucos lugares eram realmente conhecidos. Por quê? Porque tinha que fazer um investimento muito maior. Aqui, ó, eu faço artigos para bebê e para mães. É misturar segmento, tá? É misturar segmento. Tu tá fazendo artigos para bebê e peças femininas. Isso não pode até dar certo, assim, tipo, eu tô vendendo e tal, mas não expande muito, não vira referência. Porque na cabeça do cliente isso fica confuso, tá?
Mas tá vendendo, enfim, né? Daí avalia bem aí o que é. Anaíse, faço enxoval para um único filho, para mãe, mas a avó, tia, amiga também presentei. Essa mãe também presentei outros bebês depois. A gente vai entrar um pouco mais nessa questão da recorrência. Eu só quero dizer assim, ó, a gente tem que ficar atenta, né? Tem que perceber que a gente vive no momento mais fácil de começar um pequeno negócio, de crescer um pequeno negócio e de fazer vendas. Porque eu, por exemplo, tá? Tô aqui todas as manhãs às 7h45 conversando com vocês. Vocês já sabem que às 7h45 eu vou estar aqui. Há pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, eu só iria conseguir fazer isso se eu tivesse um programa de televisão. Ou no máximo um programa na rádio, né? Que vocês iam me ouvir. Porque senão não tinha outro jeito de fazer isso. Agora qualquer pessoa pode criar uma rotina dentro da sua rede social e construir ali seguidores para sua marca. Claro que tem trabalho, né, gente? Tem que trabalhar para isso. Eu tô há 7 anos trabalhando para isso. Então, mas imagina o quanto seria limitado antigamente. Então, antigamente, empresas que faziam enxoval eram poucas, né? Não eram tantas. Algumas pessoas até tinham que fazer elas mesmas e muitas vezes por questões financeiras, porque essas poucas empresas que tinham um custo de divulgação muito alto, porque não era barato anunciar na televisão, não era barato sair numa revista, não era barato construir um material de panfletagem, de divulgação. Então a gente vive no melhor momento para iniciar um pequeno negócio, para se trabalhar e para ter renda. Então a gente tem que mudar o olhar e mudar a percepção. Muita gente fica dizendo que é difícil, mas nunca foi tão fácil. O que mais de fácil precisa, né, ter à disposição para a gente poder fazer o negócio acontecer? O mais difícil é a pessoa se dispor a fazer, porque o resto das ferramentas estão tudo aí. Eu tenho um celular aqui na minha frente, uma conexão com a internet, e eu tenho um quadro matinal aqui no Profissão Artesã, onde eu tô com vocês, que há pouco tempo atrás só seria possível se eu estivesse num canal de televisão. Avaliem bem isso, né? Não seria possível. E eu tô aqui trabalhando, porque isso aqui, apesar de ser prazer, faz parte do meu trabalho também, porque é construção de relacionamento com vocês, né? Uma vez, gente, principalmente bem no início do meu ateliê, foi por dinheiro. Eu trabalhava por dinheiro, porque eu tinha que garantir o meu salário para poder pagar as contas. Era por dinheiro, ainda hoje é por dinheiro, mas já mudou um pouco o foco. Depois que eu me separei, foi muito mais ainda, porque eu estava sozinha para sustentar casa, sustentar filho, e tinha mudado de cidade, então foi ali, eu considero que ali foi mais difícil ainda do que lá no começo. Então, era por dinheiro, tinha que cuidar e valorizar cada realzinho que entrasse. Hoje em dia, não é mais pela necessidade do dinheiro, porque hoje em dia o meu negócio, o Ateliê Carla Noronha, já ganhou uma estrutura, um corpo que faz dinheiro independente de eu trabalhar ou não, gurias. Hoje em dia, o meu negócio faz dinheiro independente se eu estiver trabalhando ou não. E é esse movimento que a gente precisa fazer. Então, hoje em dia, eu não precisaria mais estar trabalhando para ganhar dinheiro. Então, não é mais essa a motivação que me faz vir aqui todos os dias às 7h45. É o prazer, né? É o gostar do que eu faço. É o sentir prazer nisso, é o compromisso com o meu trabalho. É querer manter o que eu já construí e crescer ainda mais. Então, as motivações, elas vão mudando. E como que eu consegui fazer isso? Porque aproveitei as ferramentas que tinha disponível. Mas vamos voltar pro assunto, tá? Porque assim, gente, não é possível que as pessoas... Olha, que a Ângela disse, acho que a ficha de muita gente ainda não caiu de como a internet nos facilita. Não dá mais para hoje em dia, com tudo que a gente tem disponível, a gente pode escolher a rede social que a gente quer usar, a gente pode ter uma loja online sem ter custo de produção da loja, a gente vai lá e só paga uma taxa de venda. Se eu vender, eu pago, se eu não vender, eu não pago. Antigamente, pensa no que era há pouquíssimo tempo atrás, antes do marketplace, o que era ter uma loja online.
Hoje em dia ainda se tem custos para fazer uma loja própria, mas não precisa ter uma loja própria para ter uma loja online, a gente consegue ter uma loja dentro de um marketplace. E aí eu ainda vejo pessoas todos os dias falando o quanto é difícil, porque é muito difícil, porque não sei. Não é difícil, gente. Nunca foi tão fácil, tá? Então vamos mudar um pouco. Não, nem era o tema da live de hoje, meu Deus. Consignação, a gente pode falar sobre isso, mas é que não é o tema de hoje, senão a gente não vai... Eu vou anotar aqui mesmo, derrubei tudo lá, para falar sobre isso numa outra live, tá? A gente pode falar sobre venda no atacado. Hoje, cada um tem o seu próprio canal de televisão, exatamente. A Moreninha, Carla, decidi mudar meu nicho, vou mudar o nome do Insta. Começo o Insta do zero... Publico o que já tenho. Olha, eu acho que dá o mesmo trabalho. Começar um Insta do zero ou mudar o nome, mudar o segmento, dá o mesmo trabalho, tá? E no teu Insta, de repente, que tu já tem, é que assim, tu vai mudar o segmento, tu vai perder alguns seguidores, porque algumas pessoas, se for perfil, tem que ser perfil comercial, tá? Tu vai perder alguns seguidores que te seguiam pelo produto antigo, isso é normal, mas entre perder alguns seguidores e mesmo assim ter outros e começar um do zero, eu acho que é indiferente isso, tá? Só tu tem que entender como movimentar o algoritmo, porque leva um tempo, né? Toda vez que a gente faz uma movimentação nas nossas redes sociais, o algoritmo dessa rede social, gente, a gente tem que entender que existe uma grande inteligência artificial por trás dessas redes sociais. E é com a informação que a gente passa para essa grande inteligência artificial que esse sistema, que chama algoritmo, entende o que está acontecendo ali, porque assim, né? Alguma coisa tem que acontecer e a gente que tem que passar essas informações. Não adianta a gente achar que porque vai postar uma foto ou porque a gente tem que estar constantemente fornecendo informações para esse algoritmo para ele entender o que a gente está fazendo ali naquele pontinho minúsculo, porque numa rede social como o Instagram a gente é um grãozinho de areia, né, gente? Algumas pessoas se destacam mais, por quê? Porque jogam o jogo da plataforma. Entendem ali a dinâmica e fazem acontecer. Então, em relação a isso, eu acho que se tu souber fazer as coisas, se tu se dispor a fazer o que tem que ser feito para passar as informações que precisa passar para o algoritmo, não vejo... é indiferente. Então, vamos lá. Venda recorrente. Ó, Nádia, eu tenho loja online, venda ou não venda eu tenho que pagar todos os meses, porque provavelmente é uma plataforma própria, não é um marketplace, né? As crenças são muito enraizadas, meu Deus, pois é, gente. E a gente tem que se permitir abrir a nossa mente, entender que a sociedade mudou, o comportamento social mudou, o comportamento de compra mudou, e a gente continua pensando com a cabeça lá dos anos 80. Ó, Adriana, ontem comecei a postar vídeo, ainda não apareci, só as mãos, mas já é um movimento, isso aí. Carla, gostaria de acrescentar baby no nome do meu perfil, poderia dizer como faço? Vai lá no início, editar perfil, e coloca baby lá no final e pronto. Bom, vamos lá, venda recorrente, tá? A gente vive num universo, então, que a gente já falou que as mães, apesar de terem menos filhos, estão comprando mais produtos para eles, né? Então, um enxoval hoje tem itens que nem se imaginava há pouco tempo atrás. Além disso, gente, eu, por exemplo, vou falar de experiência própria aqui, tá? Eu tive muita cliente que virou cliente recorrente porque ganhou meu produto de presente. Então, o primeiro contato dela com o meu produto não foi nem ter comprado de mim, ela ganhou meu produto de alguém porque eu fazia uma comunicação muito forte em cima de presentear. Então, uma forma, eu trabalhava, né, exatamente essa comunicação, é uma forma de materializar o carinho. Tu quer demonstrar o carinho pelo bebê que tá chegando, nada melhor do que fazer uma peça personalizada exclusivamente para ele. E muitas das minhas vendas, 90% das minhas vendas, eram pessoas que presenteavam as mães com aqueles produtos. E essas mães acabam virando cliente para presentear outros bebês.
Às vezes a mãe nem comprou para ela mesma, não teve a experiência de comprar para ela mesma, mas ela virou cliente recorrente porque a amiga vai ter um bebê, a irmã vai ter um bebê, a cunhada vai ter um bebê, enfim, aparecem outras gestantes e e aí quando, claro, olha, tudo tem que estar casado, né? Se meu produto não fosse bom, aquela mãe que ganhou e teve aquela experiência não ia querer replicar isso para outras pessoas. Só que como ela teve uma experiência positiva com o meu produto, ela acaba virando cliente recorrente para comprar para outras pessoas. Às vezes a mãe, né, tá no primeiro filho e aí depois de 2, 3 anos acaba tendo outro filho e aí vem para um segundo enxoval. Mas aqui que eu quero chamar a atenção também, precisamos tirar os olhos da dificuldade e passar a olhar as oportunidades, disse a Ângela. Exatamente. Não tem esse negócio... Gente, eu não consigo entender esse negócio de é muito difícil, as pessoas não valorizam. Eu não consigo entender essas coisas, tá? Mas vamos lá. A gente tem que prestar atenção também que qual é a janela de tempo que eu trabalho para esse bebê. Eu, por exemplo, trabalho do enxoval até 1 ano do bebê. Então, eu tenho uma janela de 1 ano para fazer venda recorrente com essa mãe que vem montar o enxoval comigo. Eu só não tenho venda recorrente para a mãe que já está lá no final do meu atendimento, lá de 9 a 12 meses, que provavelmente ela vai comprar alguns produtos comigo ali, mas o bebê passou de 1 ano, eu já não consigo mais atender com os meus produtos. Mas aquela mãe que está montando o enxoval, eu tenho que prestar atenção nisso, eu tenho que fazer um cadastro dessa pessoa, eu tenho que perguntar para ela quando que o bebê nasce, eu tenho que construir um relacionamento com ela, porque eu sei que essa mãe eu tenho uma janela de 1 ano para trabalhar com ela. E eu tenho certeza, assim, que temos 188 pessoas nesse momento aqui. Talvez... Quem aí tem esse tipo de percepção? Quem aí anota? Quem aí cria um cadastro de mães que compraram o enxoval, que ainda compraram contigo gestante e que tu tem um controle disso e consegue acompanhar ela por toda aquela janela de tempo que os teus produtos atendem ela? Deixa eu só ver se alguém faz isso. Então, perfeito. Ontem recebi uma encomenda por ter ganho de presente. É bem assim, né? Nosso primeiro contato. Então, assim, eu tenho aquela... gente, e mesmo que seja assim, mas não é a mãe que tá comprando comigo, eu vendi sei lá, pra amiga que vai no chá de bebê, mas essa amiga que vai no chá de bebê tá presenteando uma gestante, esse bebê ainda não nasceu. Tu tem ali algum recurso de mandar o contato para essa pessoa, de repente mandar alguma coisa ali que ela faça depois contato contigo, ou que... A gente tem que começar a pensar nisso, gente. Aproveitar o máximo desse cliente que já comprou com a gente. Eu faço isso. Muito bem, Kalane. Muito obrigado. Por quê? Porque esse bebê vai nascer... E, por exemplo, se eu faço sapatinhos, né? Que eu vendo muito sapatinhos. É um dos produtos, assim, que mais gira no meu negócio. Esse bebê do 0 a 3 meses, depois ele vai usar o sapatinho de 3 a 6, depois ele vai usar o sapatinho de 6 a 9. E se a mãe gostar da experiência, gente, ela pode continuar comprando todo mês ali. Mas não digo, né? Mas numa janela muito próxima, vir e comprar de novo naquela janela de tempo que tu atende aquela criança. Esses dias eu tava falando sobre tirar pedido ou vender, né? E aí eu recebi um comentário dizendo assim: eu percebi que eu só tiro pedido porque a mãe me chama pra pedir uma coisa e eu não falo dos outros produtos que eu tenho. Então também é uma forma de tu poder... A mãe comprou uma coisa ou a pessoa comprou uma coisa, um produto. Quais são os outros produtos que tu ainda pode, né? De que forma tu tá convidando a pessoa para acompanhar o teu trabalho? Agora tá vindo frio mesmo para quem mora em região que faz frio, né? Não é todo o país isso. Mas tá na hora de começar a comunicação para essas clientes que compraram no período anterior de peças mais quentinhas, mesmo que seja uma coberta. Eu vou fazer mantinha para bebê, de um lado vai ser mais quentinho, do outro lado vai ser uma estampinha, Eu tenho que começar a criar essa comunicação. Quem são as primeiras pessoas para quem eu tenho que falar isso? Para quem já conhece o meu trabalho, para quem já vem comprando de mim.
Eu tenho que informar para essas pessoas, gente, agora tá vindo frio e eu tô fazendo cobertor para bebê, quentinho, assim, assado. Eu tô fazendo pantufinha para bebê, a parte de dentro é mais quentinha para aquecer os pezinhos, que é a extremidade do corpo, precisa ficar aquecido, é mais difícil, enfim. Ter toda essa comunicação para que a pessoa, ou o gorrinho, né, a touquinha, enfim, gente, a gente tem que pensar no produto e como esse produto vai atender as pessoas que já compraram de alguma forma da gente, porque essa pessoa vai comprar de alguém. Eu faço conjuntinho de moletom e invisto para que essa mãe compre e vire minha cliente fixa. Eu vendo muito turbante para bebezinho. É muito bom. Então, assim, ó, vender turbante para bebezinho, gente. A mãe que curte o turbante, ela não vai comprar só um. Ela vai comprar que combine com as roupinhas, ela vai comprar, né, para ter mais opções, porque ela não vai comprar um turbante vermelho e daqui a pouco ela vai usar uma roupinha que não combina com vermelho, ela vai querer uma outra cor. Então, esse tipo de coisa a gente tem que pensar para como que eu faço essa cliente, como que eu crio esse relacionamento com essa cliente para que ela continue comprando de mim e aí se transforme numa cliente fixa e eu consiga fazer vendas recorrentes para essa pessoa. Entende? Olha, deixa eu ver aqui. A Ângela, uma dica legal é saber o nome do bebê e depois de um tempo entrar em contato com a mãe, perguntar pelo bebê e mencionar o nome. Sim, esse cadastro é importante. E, por exemplo, anotar a data que esse bebê nasceu também, né? Se eu trabalho daqui a pouco, sei lá, de 0 a 2 anos, porque no meu ateliê é de 0 a 1, mas no teu eu não sei quanto tempo tu trabalha, né? E aí daqui a pouco, no aniversário de um aninho, fazer um contato com essa mãe próximo ao aniversário de um aninho, perguntando se ela precisa de alguma coisa, que tu tá à disposição. Pergunta pelo bebê pelo nome. Imagina! Pergunta se ela precisa de alguma coisa. E, enfim, gente, eu tive muitas clientes de venda recorrente, porque algumas compraram para elas mesmas e depois passaram a comprar para presentear. E assim, às vezes até a facilidade que tu oferece no sentido de quer que eu entregue para ti ou quer que eu entregue direto para a pessoa, né? Quer que eu escreva um bilhetinho teu, quer que eu não sei o que. Sabe essa disponibilidade de se tornar próximo da pessoa? Perguntar do bebê pelo nome. Entende? Esse tipo de coisa a gente precisa se preocupar. Isso parece tão óbvio, né? Mas às vezes a gente não cuida daquele cliente que já... Porque assim, é difícil a gente conquistar um cliente novo. Então é todo um esforço, mas parece que a gente passa o tempo inteiro só se preocupando em conquistar o cliente novo, que é o mais difícil, que é o mais caro. Às vezes eu preciso investir mais para conquistar essa pessoa que não conhece meu trabalho e vir comprar de mim. Mas é aquelas pessoas que já compraram, que já tiveram algum contato comigo. Como que eu estou me relacionando com essa... Eu já convenci essa pessoa do meu produto uma vez. Então é muito mais fácil. Eu preciso criar um canal de comunicação com essas pessoas para avisar para essas pessoas, né, de... Ou então, de repente, eu vou criar... Gente, hoje em dia tem tanta possibilidade, mas além do próprio Instagram, né, que a gente pode transformar o Instagram num canal de comunicação, e é isso que ele não é um canal de venda, né? Muita gente olha para o Instagram e diz, eu não consigo fazer venda pelo Instagram. A venda no Instagram não acontece porque o Instagram é um canal de venda, ela acontece a partir do relacionamento. Então eu tô tão focada em venda, querer fazer venda pelo Instagram, que eu esqueço de fazer o que o Instagram nasceu para ser, que é um canal de relacionamento. É um canal de relacionamento com o cliente. E a venda vai acontecer a partir do relacionamento. Mas aí eu não construo o relacionamento porque eu quero fazer só focada em venda. E aí a venda não acontece. Então, se eu olhar para o Instagram como um canal de relacionamento, isso que eu tô fazendo aqui com vocês. Eu ligo a câmera todos os dias, 7h45, venho aqui conversar com vocês, a gente troca uma ideia. E eu não estou aqui todo dia oferecendo um produto para vocês. O que a gente está construindo aqui é o quê? Relacionamento. Relacionamento. A gente conversa, eu respondo perguntas, eu trago informações. Então a gente vai... Aí o que acontece desse relacionamento?
Vocês me conhecem melhor, vocês entendem mais do meu trabalho, vocês conhecem os meus cursos e depois acabam fazendo a compra. Mas a compra acontece em função do relacionamento. Eu não tô aqui todo dia vendendo para vocês, embora em algum momento eu fale dos meus produtos, óbvio, né? A gente trabalha. Então, essa mesma dinâmica. Vocês têm que olhar para o Instagram como o que ele é, que é um canal de relacionamento. Cadê a construção de relacionamento? Porque é da construção de relacionamento. No Instagram, é da construção de relacionamento que vai sair as vendas. E as vendas nem são fechadas no Instagram. A gente tem que direcionar essa pessoa para fechar a venda ou no direct, ou no WhatsApp, ou numa loja. Por quê? Porque o Instagram não é um canal de venda. Por mais que tenha a opção de colocar a lojinha lá, a lojinha a gente consegue colocar foto, consegue colocar o preço do produto, mas não consegue finalizar a venda lá. Porque o Instagram não é um canal de venda, o Instagram é um canal de relacionamento. Aí tem outra opção também de criar grupos VIPs de clientes, convidar a pessoa para participar, não vai enfiar as pessoas sem nem saber, quando vê cair dentro de um grupo, não sabe nem o que está acontecendo, né? Convida a pessoa, tá? Tem esse trabalho de dizer, olha, a pessoa que é gestante, seja ela tua cliente direto ou não, tá? De repente, tu vendeu para uma amiga, e aí tu pode perguntar para essa pessoa, olha, né? Pede ajuda para essa pessoa. Avisa pra mãe desse bebezinho que eu tenho um canal lá, VIP, né? De relacionamento com algumas clientes que recebem algumas ofertas especiais, porque eu atendo até tal idade, então depois, quando ela precisar de produtos para outras fases do bebê, eu vou conseguir ajudar também. E aí tem esse canal lá pra. E aí tu vai construir relacionamento com essas pessoas. E aí, claro, tu vai criar estratégias dentro desses canais pra pessoa querer permanecer lá, porque não é a mesma coisa que acontece no teu Instagram. Mas a gente tem que ter esse tipo de pensamento, né? A gente tem que pensar nessas coisas. Gente. Não vai dar. Não é todo mundo que vai querer. Não é todo mundo que vai querer. Não pensa que assim, tu vai fazer uma coisa e tu vai, né, descobrir uma mina de ouro. Não é, gente. Vai dar trabalho, tem gente que não vai querer, vai iniciar pequeno, vai iniciar, de repente, no início vai parecer que não faz sentido, mas é só com a persistência que as coisas começam a ganhar forma. Né? Eu não comecei a fazer live com 200 pessoas na live, eu comecei a fazer live com, sei lá, 10 pessoas na live, entende? E a mesma coisa vai ser assim, se tu criar um grupo exclusivo de clientes ali para venda recorrente, no início tu vai ter algumas pessoas, tu não vai ter o grupo lotado já de início, com vendas frequentes, mas de algum jeito tem que começar, gente. Né? Tem que ter essa construção de... pessoas compram de pessoas. E aí, se não tá acontecendo esse relacionamento, não vai acontecer venda recorrente. Então, a pessoa, para ela voltar a comprar de ti, ela tem que ter tido principalmente um bom atendimento. Aí tem que ter uma boa experiência com o teu produto. E aí tem que ter essa construção de relacionamento do pós-venda. Parece que, né? Sempre existiu pós-venda. Mesmo antes da internet, mesmo lá na venda presencial que se fazia. Sempre existiu isso, esse cuidado de pós-venda com o cliente. Bordando e encantando. Faço ultrassom a cada 6 meses. Sempre que estou na clínica, penso que é um lugar para eu deixar um panfleto por causa da quantidade de gestante que vejo lá. O que acha? Eu acho uma excelente ideia. Acho que... eu já tive folder em consultório de uma obstetra. Tá? Foi uma proposta dela, ela conheceu meu trabalho, ela era mãe de um amigo meu, ela disse, deixa uns panfletos, uns cartões, não lembro o que ela falou, eu fiz uns folderzinhos e ficava lá no balcãozinho no balcãozinho ali onde a secretária fica atendendo, sabe? De uma obstetra, mesma coisa. Então, assim, dá pra fazer esses movimentos, dá também pra fazer, por exemplo, anúncio direcionado pra gestante, né, que tá procurando esse negócio de ultrassom. No anúncio a gente tem um alcance mais direcionado, mas dá, onde que essas fotógrafa, né, essas fotógrafas que fazem ensaio newborn, elas começam a fazer o ensaio desde o primeiro mês. Então, assim, é outro lugar que dá pra gente procurar uma parceria de venda recorrente. Aí a gente tem que pensar o seguinte, como que eu vou fazer mais vendas? Eu tenho que aproveitar as oportunidades desse universo. Tem a questão do próprio chá de bebê, que, né, dali surgem outras possibilidades, porque
Porque sempre tem mais alguma gestante num chá de bebê. De repente tu aceitou uma lista, tá criando uma comunicação de que tu aceita a lista de chá de bebê. Aí tu vai lá e pega a tua primeira lista e é aquele monte de pedido, e aí tu fica feliz da vida. E aí daquele chá de bebê podem surgir outras oportunidades, né? E aí tu tem que construir essa comunicação. É tu que tem que fazer as pessoas saber o que tu faz. Aí depois tá, o chá de bebê. Mêsversário, gente. Hoje em dia é muito comum as pessoas fazerem essas fotos de comemoração do mês. E aí tu pode também, o que tu pode fazer de produto que vai atender essa demanda? Pensar nisso, fazer um pacote para essa mãe. Nesses pacotes, né, gente, pacote dá para fazer de tudo. Dá para pegar uma gestante e dizer, eu te faço um pacotinho, um pacote que tu compra, paga tantos sapatinhos e tu pode pegar esses sapatinhos no primeiro ano de vida do teu bebê de acordo com o tamanho que tu quiser, por exemplo. Ah, vai dar certo assim já de primeira? Não, mas daqui a pouco uma mãe fecha, daqui a pouco outra mãe fecha, e daqui a pouco todas elas estão sabendo que tu faz isso e elas já pagam de uma vez só e já garantem lá um número X de sapatinhos e tu fez uma venda num pacote, entendeu? Por exemplo, que nem eu dei um exemplo lá dentro do curso até. Essas roupas de mêsversário. Tu faz lá um pacote de 12 kits, 12 looks por R$1.000, tá? E todo mês a mãe pega um lookinho lá. Eu tô dando um exemplo aqui, porque, gente, você tem que precificar. Não sei que tipo de peça tu vai fazer, mas eu tô dando um exemplo redondo aqui só pra vocês entenderem. Fiz um pacote, R$1.000. Eu sei que todo mês eu tenho que entregar um look pra aquela mãe, então eu já tenho que me programar pra isso, eu tenho que me planejar pra isso, tá? Mas vamos supor que num mês eu fechei 10 pacotes. São R$10.000 que entraram de faturamento. Por causa de 10, claro, eu vou ter que me organizar, me planejar para fazer essa entrega. Mas aí, gente, pensa, nos outros meses eu vou continuar vendendo também. Eu sei que eu vou ter uma janela de tempo para produzir aquilo lá que eu já me comprometi. E de repente eu já adianto algumas partes, algumas questões, de repente de body, de outras coisas, de repente uma sainha tutu para uma menina. E já deixo algumas coisas adiantadas, já me programo para isso, mas é uma forma, né? Então, assim, a gente tem que ter a cabeça um pouco mais comercial, sabe, gente? Parar de ficar olhando para essas coisas tão pequenas de as pessoas não valorizam, é tão difícil, eu não tô vendendo pela internet. Gente, vender pela internet é consequência do relacionamento. Se eu não tô vendendo pela internet, eu tenho que vender por algum lugar se eu quero fazer um negócio. E aos poucos ir construindo. Eu não vou abandonar minha rede social. Não consigo, eu vou abandonar. E fico um mês sem postar nada. Como é que vai fazer esse negócio render? Mesmo que tu não esteja vendendo pela rede social, tem que alimentar a tua rede social, porque em algum momento aquilo ali vai virar chave, entendeu? Porque tu tá fornecendo informações para aquele algoritmo, porque tu tá, né, as pessoas estão vendo que tu tá alimentando, e em algum momento aquilo ali vai começar a dar retorno. Mas se tu largar, gente, se tu abandonar, se tu não conversar com os teus clientes, se tu não tentar explorar as possibilidades que tem à tua disposição, esse negócio não vai acontecer. Não vai acontecer assim sozinho. Esperar que as pessoas sintam vontade da cabeça delas de comprar o teu produto. Olha que louco isso. A Dorinha tem uma cliente há 2 anos, fiz enxoval e até hoje faço peças para Ana Clara. Venda recorrente. Anete, vou começar a trabalhar com bebê, Carlos. O que devo começar a produzir? Gente, o universo de bebê ele é muito amplo, tá? Tem que começar a produzir o que tu te identifica mais, o que tu consegue falar com mais facilidade, para que tu consiga fazer as tuas primeiras vendas mais fáceis. Então, o que tu gosta mais dentro desse universo? O que tu acredita que tu vai explorar no sentido de falar disso com mais facilidade? Do que tu pode fazer, o que tu acha que tu venderia melhor? Porque não é só o produzir. Produzir é uma parte do processo. Depois de pronto, a gente tem que vender. Às vezes antes de pronto, né? Mas ver, né, das possibilidades, faz uma lista dos produtos que tu acha que tu conseguiria atender e desses produtos o que tu tem mais facilidade, de repente, para comunicar. Ateliê Adria Maria, eu anoto tudo, principalmente o nome do bebê. As mães ficam felizes ao postar o nome. Detalhes, né, gente? A Naninha Bebês. Vendi pelos grupos um saquinho maternidade, depois a mãe me seguiu e fez o restante do enxoval.
Só de uma oportunidade, vende pelos grupos. Ai, meu Deus. A Lúcia, tenho mães que o filho tá com 27 anos e eu ainda tenho contato desde que nasceu o filho. Eita! A Nádia, as minhas clientes, quando vêm buscar encomenda, já deixam mais alguma peça encomendada. A Adriana, nossa, Carla, quando eu vendia produtos de congelado e chocolate, tinha esse cadastro com a data de aniversário e sempre fazia uma surpresa. Foi boa essa conversa. Parece que a gente esquece, né, quando é pra gente. Fiz pros filhos e agora tô fazendo pros netos. Pode dar uma dica de como fazer essa ficha do cliente no computador ou no caderno? Gente, a Ateliê Rosa Chá. Acho que é isso. Como que fica melhor pra ti? Eu, por exemplo, sou uma pessoa mais analógica. Então, tudo que for no caderno, eu me acho melhor. Embora pareça mais louco isso, né? Porque eu tenho um monte de caderninho. Mas tem algumas pessoas que se saem muito melhor pelo computador. Então, assim, pra esse tipo de coisa não tem regra, gente. Se é no caderno, se é no computador, se vai ser num painelzinho na parede. Ficha de cliente num painel da parede não vai dar certo. Não, isso não. Como fica melhor pra ti? Como que tu vai te achar melhor na hora de procurar o acesso da pessoa? Como que vai, né? De repente, tu vai ter ali um fichário onde tu vai colocar, sei lá, por data ali do aniversário, ou sei lá, pelo nome, eu não sei. Como que fica melhor pra ti? Esse é o tipo de coisa muito particular, não tem regra. Eu posso vir aqui te dizer que é melhor fazer numa planilha do Excel, não sei o quê, e tu não ter habilidade com Excel. Aí tu vai dizer, não vou conseguir fazer porque não sei mexer no Excel. Vai no caderno, compra aquelas fichinhas lá que antigamente tinha nas lojinhas, né? Umas fichinhas quadradinhas que até hoje tem para vender nas livrarias. E faz do jeito que fica mais fácil para ti de controlar isso. A Islênia, Carla, eu fiz algumas coisas para o meu neto que está com 2 meses, então minha nora encomendou para 2 amigas um kit de porta-fralda com necessaire. As mamães me procuraram. Entende o movimento? Entende o movimento, o ciclo que acaba se gerando e acontecendo? Por quê? Porque toda mãe, gente, precisa de peças utilitárias, precisa de acessórios, precisa dos itens do enxoval e elas querem, as pessoas gostam de presentear com uma peça mais afetiva que foi feita para o bebê, de repente até com nome ou não precisa ter o nome. Eu mesmo vou construir uma comunicação muito em cima de peças, vou fazer as peças com nome, obviamente, mas vou trabalhar também uma comunicação em cima de peças que não são com nome, mas aí trazendo toda a estrutura de posicionamento da minha marca, né, para comunicação, mas assim, é um movimento que acaba acontecendo. Ali Dantas, assisti uma palestra do Sebrae essa semana que falou muito sobre atenção no cliente para mantê-lo sempre presente. Gente, é muito importante isso. A Ângela, aquele livro que você indicou diz que empresas que mais faturam são as que vendem para clientes recorrentes. Por quê? Porque o custo desse cliente é muito mais baixo. Porque aqui a gente tem, muitas de nós não se dá por conta que tem um custo de aquisição de cliente, tá? Porque a gente acha que tem que ser tudo de graça. Mas as empresas que crescem, né, elas têm um custo de aquisição do cliente, que é até mesmo para fazer um folder para deixar no escritório onde vai fazer as ecografias lá, tem um custo, tu vai produzir um folder. Tem um custo tu criar um anúncio na internet. Tem um custo tu fazer. Muitas vezes tem empresas que crescem, gente. A gente até começa de graça, a gente até começa com os recursos gratuitos que a gente tem acesso, mas com o tempo a gente vai fazendo um movimento de que a gente vai investindo no marketing, na divulgação e tudo isso, para quê? Para que a nossa empresa vá crescendo e evoluindo. Isso chama custo de aquisição do cliente, né? Custo de aquisição do cliente. Então, o cliente que ele já comprou com a gente uma vez, ele já não tem mais esse custo. E aí, o que a gente vende para ele é tudo lucro, tudo lucro no sentido, né, de que a gente não teve mais esse custo, porque além de todos os custos de produção do produto, a gente ainda tem mais o custo de aquisição do cliente. Então, se a gente não faz o movimento de mentalidade para isso, e a gente acha que a gente vai viver a vida inteira catando cliente à unha,
nem sempre é assim, né? Claro que, como é que eu vou dizer uma coisa para vocês? Para que gente que tem um produto artesanal e uma produção artesanal, que é uma produção limitada, a gente tem um limite de produção que para a gente aumentar, a gente precisa muitas vezes contratar alguém, porque vai chegar um ponto que teu limite de produção é aquele, não tem como tu fazer mais. Então, ou tu melhora o teu maquinário, ou tu contrata alguém, enfim. Mas para atender sozinha uma demanda de produção com agenda lotada, até dá pra gente conseguir isso sem fazer muito investimento. Algum investimento a gente sempre faz, mas sem fazer grandes investimentos. Dá para ser uma artesã de agenda lotada, sem fazer grandes investimentos, se a gente aproveitar todos os canais de venda. Não é só Instagram, tá, gente? Mas todos os canais de venda. Mas aí, tá, se esse é o teu objetivo, beleza. Se teu objetivo é crescer, se teu objetivo é gerar emprego, se teu objetivo é ser, né, uma empresa maior, daí tu vai começar a fazer os movimentos de crescimento do teu negócio. Mas assim, eu nem gosto de falar tanto mais, porque assim, não é a realidade da maioria, né? Hoje é a minha realidade, nem sempre foi. Então assim, tudo acontece na mudança de mentalidade, né? Então, eu tô falando aqui de pessoas que dizem que é difícil vender pelas redes sociais, que é difícil vender, que é difícil construir um negócio, que as pessoas não valorizam o artesanato. Então, primeiro a gente tem que sair daqui, né? Para depois... Fiz um boné para o neto da minha vizinha ontem. E a mãe dele perguntou se aceita encomendas. Muito bom. A Paty perguntou do fornecedor das minhas embalagens. Eu tenho postado sobre isso nos stores, tá? Não sei se vocês acompanham, mas eu já postei umas 2 ou 3 vezes, já marquei esse fornecedor lá. Original Paper que fez. E até mostrei alguns detalhes. O livro que a vizinha tá falando é o... Ah, tá até aqui, ó. Peraí. Ó. Seu cliente pode pagar mais. Foi indicação da Ângela mesmo, né? A Ângela, aluna lá da mentoria. E ela postou esse livro lá no grupo, eu já comprei, né? Eu não terminei de ler ainda, tô quase terminando, mas já devorei ele, porque ele tem uma leitura muito boa. E ele tá muito alinhado com muita coisa que eu ensino, né? Então pra mim foi uma leitura muito fácil. Claro que como eu tenho o hábito de leitura e eu leio muito livro nesse sentido, né? Acaba que as leituras se complementam. É muito bom esse livro aí, vale a pena. Então é isso, gente. Acompanhem lá nos stories que eu tenho aberto sempre caixinhas de perguntas, então eu vou tirando dúvidas por lá também. Se eu não responder a tua pergunta numa caixinha, vai lá e repete na outra, porque nem sempre eu consigo responder todas, entram bastante. Então, sempre nos intervalos, assim, eu vou respondendo o máximo que eu posso, tá? Um beijo, até mais!